Hoje é o Dia Mundial de Combate ao Câncer e para falar sobre o assunto, eu converso com a oncologista Simone Bittencourt. Seja bem-vinda ao programa. Simone, para a gente começar, o que é o câncer? Essa doença que, apesar de todo o tratamento que existe hoje, ainda causa espanto em muita gente. Bem, o câncer, ele não é uma doença, são várias doenças. Para entender, é um crescimento anormal de células, tá? Ou seja, as células têm um padrão de crescimento e de repente elas perdem esse padrão. A partir do momento que isso acontece, isso pode acontecer em qualquer parte do organismo, sendo que você for considerar do couro cabeludo ao dedão do pé, ou seja, você pode ter inúmeras doenças. E todas de acordo com o tecido, ou seja, da onde é formado aquela parte, o tecido do fígado, o tecido da mama, os ossos, ou seja, cada local, os vasos, o sangue, ou seja, cada local acaba desenvolvendo uma doença. Então, câncer é generalizado, ou seja, o termo é generalizado. Fala-se câncer, mas na verdade são múltiplas doenças, que você normalmente, a pessoa tem normalmente uma, eventualmente duas, que é o que está acontecendo frequentemente. Por quê? Com as novas técnicas e cirúrgicas, clínicas e tudo mais, tem condições de você tratar uma doença, curar esse câncer e lá no futuro você acabar tendo um segundo de outra situação por causa da parte genética. E quais são os tipos mais frequentes? Depende do homem ou mulher, né? Ou seja, nos homens, muito comum o pulmão, a próstata. Nas mulheres, a mama, o colo uterino, tá? O pulmão também, que antigamente não era tão comum, mas com, entre aspas, o avanço da mulher no cigarro e tudo mais, isso tem acontecido com mais frequência também. Ou seja, e aos poucos os outros tipos, mas não com uma porcentagem tão grande. Outra coisa que tem aparecido muito é cólon e reto, intestino, que tem muito a ver com a dieta e toda essa mudança de antigamente. Antigamente a comida era mais natural, você tinha mais riqueza em substratos, ou seja, tinha mais vitaminas, tinha mais minerais, você não precisava repor isso com vitaminas. A própria dieta, as verduras e tudo mais te traziam isso e te protegiam das doenças. E quais são as causas? Então, as causas são múltiplas, tá? Você pode ter desde relacionada à alimentação, tá? No sentido do quê? Dieta gordurosa, vírus também é outra, o HPV no colo uterino, o próprio H. pylori, bactérias, no caso H. pylori em relação ao estômago, que mais? O cigarro, principalmente o cigarro, tanto que existe um dia mundial de combate ao tabaco, porque ele é uma das principais causas de boa parte dos cânceres. O pessoal associa sempre o câncer relacionado ao cigarro com o pulmão. Não, é uma das grandes causas de câncer de bexiga, é uma das grandes causas de câncer de pâncreas, de câncer de estômago, cabeça e pescoço, ou seja, todos da região aqui você pode ter relacionadas ao cigarro. E, como eu digo, a dupla fatal, cigarro e bebida. O cigarro já é complicado por causa de todos os componentes, que hoje a gente sabe que não é só nicotina, você tem vários componentes dentro. E você tem a parte do álcool. Então o álcool, digamos, aumenta o efeito de. Então a dupla realmente é complicada. Em relação aos tratamentos, eles estão mais evoluídos? Sim. Uma coisa que é muito interessante. Em relação ao câncer, você tem... O que eu posso dizer? Tem a cirurgia, tá? E as cirurgias estão cada vez mais definidas, mais elaboradas, para fazer uma cirurgia com menos risco e mais capacidade de resolução, tá? Em relação à quimioterapia, o que é quimioterapia? É a medicação na veia, que o pessoal fala, que pode ou não cair o cabelo. Vamos colocar isso aqui, acho que é importante. Todo mundo acha que fez quimioterapia, vai cair o cabelo. Não necessariamente isso. Por quê? É como se você estivesse dando um antibiótico. Aquele antibiótico tem seus efeitos colaterais. Pode dar diarreia, pode dar dor de cabeça, pode dar isso. Não quer dizer que você vai ter. É a mesma coisa, você vai usar um medicamento, um quimioterápico. O efeito colateral dele é cair cabelo. Do outro, é dar diarreia. Do outro é vômito. Se você associar, você pode ter mais sintomas, mas se você não associar ou se, dependendo da condição,
fica tudo ok, entendeu? Então, não depende da situação. Então, e a quimioterapia hoje, surgiram vários medicamentos que a gente chama de medicamentos-alvo. Eles não são quimioterápicos, tá? Mas eles o que? Eles atingem direto a célula que tem a alteração. Por isso que são feitos agora vários marcadores especiais com o próprio material que é tirado na cirurgia. Então a paciente traz para a gente esse material vai para São Paulo. Muitos laboratórios têm ajudado a gente nesse sentido, porque são exames caros, tá? Por quê? Porque a gente consegue mapear a necessidade ou não de uma droga específica. Já é mais preciso, né? Totalmente. E com mínimos efeitos colaterais. Porque como ele não é uma quimioterapia, ele vai ter efeitos colaterais, mas mínimos. E que o paciente pode conviver, sim, sem maiores, dando uma qualidade de vida. Para a gente encerrar a nossa entrevista, a parte emocional. A gente sabe que não é fácil quando uma pessoa recebe o diagnóstico de câncer. Mas como você mesma disse, é oferecer qualidade de vida. Depende da idade, você ainda vai ver muito isso. Por quê? Ainda choca muito. E criou-se eu digo mito na situação. Porque como tinha essa história de não tratar, vai para casa, vai morrer mesmo, não é assim, tal. Tinha muito esse estigma da doença. Porque é uma coisa, se a pessoa tem pressão alta e diabetes, isso não é nada, toma remédio, vai para casa, você vai ficar bom. Só que tem tipos de câncer que são muito menos piores do que diabetes avançada e pressão alta. O paciente não cuida. Eu tive pacientes que não cuidaram nem da pressão alta e nem da diabetes e morreram por causa disso. E não do câncer. Entendeu? Então, o que acontece? Você tem que ter... a parte psicológica é muito importante. Só que eu acho que o mais difícil não é você dar o diagnóstico. É difícil para a paciente, tanto como para a gente dar esse diagnóstico, mas ela sabe que vai tratar. E ela põe na cabeça que ela vai estar, eu estou bem, estou ótimo. Agora, da parte médica e do paciente, sabe o que é mais difícil? Você dizer que voltou. Por quê? Porque ele já conhece o tratamento, ele já sabe tudo o que ele passou. Ele pensa, meu Deus, eu vou ter que passar por tudo de novo. Ok, doutora Simone, muito obrigada pelas informações e pela sua participação mais uma vez aqui no Viva Mais. Ótimo, adoro. Muito obrigada a vocês.